é caro pintar. O material de pintura, falamos de pincéis franceses, pincéis especializados, tintas importadas, telas. É caro pintar? É caro esta arte? E você, para manter essa arte, é muito caro? Olha, caro mas na verdade eu também vou te dizer um negócio. Eu gosto de tudo nacional, tá? Eu não tenho nada, eu tenho algum material importado, alguns pincéis, porque pincéis tem pincéis importados, mas tinta, as tintas que foram feitas na Europa não são para o nosso clima, nem as feitas nos Estados Unidos, não. Então eu gosto das desenvolvidas aqui no Brasil, das fabricadas aqui, porque elas são próprias para o nosso clima. E eu acho o seguinte, que hoje em dia se faz um material muito bom, caro mas tudo que é bom é caro e tudo tem um preço na vida, né? Flora e fauna. A tua arte, a tua pintura, ela aproxima o indígena da flora, da fauna. Como é esse transitar, Rui? Você, inclusive, algumas obras você faz por encomenda, às vezes até para presentear um amigo, porque você não vive disso, você é um profissional numa outra área, mas como é esse olhar do Rui? Por exemplo, nós temos aqui um índio numa canoa, uma índia, e de repente ela está com um guarda-chuva. E tá com uma bermuda colorida, que é uma coisa bem contemporânea, né? Pois é. Como é que você transita com essas ideias, né? Você ainda recentemente fez a capa de um livro, e depois nós vamos falar disso, onde você leva uma mensagem muito forte. Mas você traz uma bermuda, por exemplo, contemporânea para uma índia, você deixa ela com o busto de fora, que é o natural, e de repente você protege essa índia com uma sombrinha. Como é trazer o moderno para a realidade indígena? Como é essa transição? Olha, primeiro você falou na fauna, na flora e nos índios, que na verdade são os povos da floresta, né? É o seguinte, falar da Amazônia, a Amazônia é composta por fauna, flora e os povos da floresta. Então isso aí tudo é o meu trabalho, é pintar a Amazônia. Agora, quanto a você me falar dessa Índia, eu gosto muito de fazer quadros políticos, sabe? Apesar de aceitação, ninguém quer se comprometer de comprar um quadro político e pendurar na sua casa. A fauna e a flora, ela tem muito mais aceitação. E um artista vive da sua venda, né? Então, mas eu gosto de brincar. Eu gosto de brincar do primitivo com o moderno, mostrar essas situações em que a gente realmente vê. Hoje um índio já usa óculos escuros, um relógio de pulso. Eu, na verdade, já pintei índios com relógio de pulso, com óculos escuros, com brincos, com bijuterias de branco. É bom você mostrar a realidade. Eu não posso fazer só uma pintura bucólica, aquele índio numa canoa, remando, porque na verdade não é a realidade mais hoje em dia. Então eu quero mostrar a realidade. O meu trabalho é fazer com que as pessoas pensem e reflitam. Isso sem dizer que eu também não pinte a fauna e a flora, que são mais decorativos, têm mais aceitação, mas eu gosto muito dos quadros políticos. Poesia. E eu estou aqui com um livro seu que é uma raridade. Anjos e Mistério. Eu queria que você falasse desse livro. Olha, esse livro foi o meu primeiro livro, foi lançado em 1985, é um livro de poesias. Eu gosto muito de escrever. Agora, escrever é muito mais fácil que pintar. Eu digo isso porque não precisa de todo um clima. Escrever, você escreve em qualquer lugar. É só você ter um pedaço de papel, uma caneta e pintar aquela ideia na tua cabeça, aquela inspiração, e você escreve. É diferente de pintar. E eu digo também, para pintar 10 quadros, eu preciso pintar 10 vezes. Enquanto que eu escrevo uma vez e a gente manda imprimir 10.000 livros. Então, escrever é mais fácil, mas é uma coisa que eu gosto muito. Agora, escrever fácil é que é difícil, e eu gosto de escrever fácil. Tá certo. Rui, nós vamos fazer um pequeno intervalo e eu convido você, telespectador, a não sair daí, porque vamos voltar em seguida. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Literatura em Foco. Gravando aqui com o Rui
O Rui, que é um apaixonado pela Amazônia, o Rui que diz que nascer na Amazônia é um privilégio. Rui, você me falava ainda há pouco que uma casa estava sendo demolida na cidade de Manaus e de repente você teve o cuidado de juntar alguns azulejos da fachada dessa casa e você mandou para Lisboa, para o Museu do Azulejo. E aliás, eles escreveram uma bela carta para você, inclusive lhe informando que não existia em Lisboa. E eu queria que você falasse, uma vez que não existia lá esse azulejo mais, eu queria que você falasse. Nós sabemos que Portugal tem uma preocupação muito grande, tem o Museu do Azulejo, eles refazem os azulejos daquelas casas que há necessidade de repor uma, duas ou três peças, eles refazem, há uma preocupação muito grande em manter as fachadas. Eu queria que você falasse como foi esse momento seu especial, e esses azulejos hoje, parte deles estão na sua casa e parte estão em Lisboa, no Museu do Azulejo. Como é que foi isso? Lembra, eu ia passando um dia no centro da cidade, ali na 7 de setembro, na esquina da Praça da Prefeitura. Eu acho que era Bar do Quintino, se não me engano. Depois a gente vai mostrar uma fotografia da casa. E estavam demolindo a casa e tinham os azulejos, estavam todos amontoados, caindo. Eu peguei meu carro e fui lá e eu consegui coletar mais de 100 azulejos. Trouxe para casa, desses 100, mais ou menos uma dúzia deles, 10 a 12 azulejos. E eu, numa das minhas viagens a Portugal, eu doei para o Museu do Azulejo em Lisboa. Eles ficaram muito agradecidos porque, na verdade, eles não tinham esse azulejo no acervo do museu. E depois que eu voltei para Manaus, eles me fizeram uma carta agradecendo e me dizendo toda a origem do azulejo, que era da metade do século XIX, era de uma fábrica em Vila Nova de Gaia. E para mim isso aí foi muito importante, porque hoje parte desses azulejos estão num oratório meu, onde eu tenho uns santos barrocos, e a outra está guardada num depósito que é a minha reserva técnica, né? Então assim foi a história e eu fico muito feliz porque dessa forma eu consegui preservar um pouco da memória de Manaus também. Você fala de santos barrocos e na sua casa há uma quantidade muito grande de santos. Vamos falar dessa paixão pelos santos barrocos e como você também começa a se descobrir na coletagem deste material. Arte, eu gosto em arte em geral. Arte sacra também eu gosto. Não tanto quanto arte indígena, mas cada coisa é uma coisa. E eu também tenho, eu acredito que cerca de 60 santos, todos de madeira, com olho de vidro. Tenho crucifixos de marfim que eu trouxe de Portugal. Então eu gosto muito da arte sacra. Eu tenho cálices, turíbulo, tenho aquela peça que os padres antigamente jogavam água benta. Então eu gosto muito. Então eu consigo misturar isso de uma maneira equilibrada na minha casa. É aquilo que você falou antes. Não tem nada demais, está tudo certo no lugar certo. Livros raros. A sua biblioteca de livros raros é realmente algo fenomenal. Poucas bibliotecas, e eu digo isso com muita segurança, poucas bibliotecas particulares têm um acervo tão raro quanto a biblioteca do Rui, especialmente sobre a Amazônia. Vamos falar desses livros raros. Na verdade, a minha biblioteca inteira é sobre a Amazônia. Eu não tenho livros sobre outros lugares, até porque a minha paixão é a Amazônia. Então, o espaço que eu tenho que usá-lo com o que eu gosto. E o que eu gosto é a Amazônia, então a minha biblioteca inteira é sobre a Amazônia. Olha, livros raros, assim, eu tenho muitos, mas eu tenho um da Selva, autografado pelo Ferreira de Castro, que é uma edição comemorativa ao 25º aniversário da publicação do livro, com gravuras do Portinari. Eu tenho muitos livros do Álvaro Maia, tudo primeira edição. Do Arthur Reis eu tenho quase todos, também tudo primeira edição. E tem uns outros publicados até na França, tem algumas publicações americanas, tenho livros com mais de 120 anos, tudo sobre a Amazônia. Eu não poderia ter outros livros que não fossem da Amazônia. Rui, a mão do artista, e não poderia ser diferente, também consegue trafegar nas capas de livros. Você tem autores amazonenses com muitas capas de livros que você produziu.